Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa quarta live dessa série de aquecimento para a jornada do Personal Trainer de idosos. A jornada do Personal Trainer, que é um evento 100% gratuito e online, que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de março, às 20 horas, aqui nos canais da Ativa Clube. E para você já se inscrever nele é muito fácil, basta você ir lá na nossa bio, clicar no link e fazer o seu cadastro. Por que é interessante você se cadastrar aí para a jornada do Personal Trainer? Porque na jornada eu vou mostrar para você o passo a passo de como você pode fazer para se tornar um Personal Trainer de idosos e ter um faturamento superior a 10.000 por mês. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, né? E nessa live de hoje, o tema é o seguinte: como um método pode te ajudar, né, e te levar mais rápido aos 10.000. Gente, antes de responder já essa pergunta, vamos lembrar um pouquinho do conceito de método, de metodologia, né? E nada mais é do que uma estratégia, né, que a gente utiliza para se alcançar determinados objetivos, né? Ou uma forma, então, de como se conduz aí um processo para a gente chegar, né, e ter eficácia nesse objetivo. Bom, e quais são as vantagens aí de se ter um método? E eu já vou, desde agora, já puxar um pouquinho para nossa brasa aqui, né? Vamos já levar aqui para o lado do Personal Trainer. Qual as grandes vantagens que se tem de você usar um método, né? A primeira delas, e eu vejo como muito importante, é uma questão de organização. Porque você tendo um método, você vai ter ali todo um histórico do seu aluno, as informações dele, vai saber como está a evolução desse aluno, né? Você também vai saber quando vai precisar mudar o treino dele, porque você vai ter todo esse acompanhamento. Uma outra situação bem importante também e vantajosa é o fato da gente ganhar tempo, né? Então, como a gente vai ter tudo padronizado, fica muito mais fácil no dia a dia para a gente conseguir expor ali o nosso conteúdo, para a gente trabalhar de uma maneira muito mais prática, né? Enfim, a gente vai ter muito mais praticidade. E, gente, o aluno sabendo que a gente trabalha com base em uma metodologia, a gente demonstra muito mais profissionalismo, seriedade e conhecimento para esse aluno. E com isso, valoriza muito mais o nosso trabalho, né? A gente vai ter uma possibilidade de retenção muito maior com esse aluno. Quando a gente apresenta ferramentas, a gente deixa ele muito mais seguro. Eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? Nós aqui da Ativa Clube, nós temos uma metodologia, né, própria. Uma metodologia padrão que a gente usa para atender os nossos alunos de personal, os nossos alunos idosos. Então ela vai desde a avaliação física desse aluno, né, até como a classificação do nível funcional dele, a elaboração, né, de uma periodização, de uma organização, de um planejamento de treino, né, respeitando tudo que a gente viu na avaliação. E aí a gente vai ter condições também de distribuir as variáveis que são mais importantes para esse aluno, né? Temos também aí um padrão de treino, né? Não é um treino padrão, mas sim um padrão de treino para os alunos. E a gente também entrega resultado. E de forma bem literal, assim, a gente entrega resultado mesmo. A gente consegue ver a evolução do aluno, mostra para ele qual o percentual que ele melhorou em cada variável que a gente analisou. Então, temos aí um caminho traçado, né, para chegar no objetivo final do aluno. Então a gente entrega isso para ele. E essa metodologia
ela foi criada com base na nossa experiência acadêmica e também na experiência profissional. Afinal, nós somos especializados em atendimento personalizado e também em educação física gerontológica. E na questão profissional, eu sou personal trainer há 17 anos, né? Sou proprietário de academia. Então, essa metodologia ela foi criada com base nessas experiências, né? Então, tem toda uma construção, uma base por trás disso. Um outro exemplo é que nós temos também uma metodologia específica para profissionais da educação física que querem se tornar aí personal trainer de idosos e ter um faturamento de pelo menos 10.000 por mês. E essa metodologia, ela está sustentada em 3 pilares. O perfil, né? No perfil, o profissional ele vai entender de que maneira que ele deve lidar com uma pessoa idosa. A parte técnica, onde ele vai ter um conhecimento técnico sobre os principais aspectos ali que envolvem o público idoso em relação ao treinamento. Nesse caso, avaliação física, periodização, as doenças, né, que acometem os idosos e como a gente vai lidar com elas no nosso treinamento. A própria rotina diária de treino, né, que é esse padrão de treinamento, e também a parte voltada a negócio. E aí envolve marketing, precificação, custos. E eu vou parar por aqui, porque eu vou falar muito mais sobre isso na jornada do personal trainer de idosos. Nela eu vou destrinchar, então, toda nossa metodologia, mostrar um passo a passo de como é que a gente criou e como é que eu consegui chegar nos 10.000 através dela. Então, gente, nós fornecemos essa metodologia também com base na metodologia que a gente usa para os nossos atendimentos. E agora eu vou dar um exemplo para vocês de como um desses componentes do nosso método me ajuda no dia a dia. Como é que ele facilita a minha vida nos atendimentos aos meus alunos? Na verdade, são 2 componentes, tá? Que é a periodização e a rotina diária de treino. Então, gente, o que acontece? Na periodização que eu elaborei para o meu aluno, eu sei que no dia de hoje, por exemplo, eu vou dar um treino para ele hoje. Eu sei que no dia de hoje, esse aluno ele está na fase recuperativa do mesociclo, né? Então, eu já sei que nessa aula eu vou ter que diminuir muito a intensidade do treino dele. E eu vou dar ênfase a outras variáveis, como equilíbrio, como mobilidade, como flexibilidade. Então eu vou pegar essas informações da minha periodização e vou colocar, né, na minha aula do dia, na minha aula de hoje, que eu vou dar para ele. E eu sei que eu tenho uma estrutura de aula. E aí eu vou trazer essas informações da periodização e eu vou aplicar nessa estrutura que eu utilizo no dia a dia. Então eu sei que a minha aula vai começar com uma anamnese inicial, que é uma conversa inicial com o aluno. E como eu sei que que o aluno está, né, na fase recuperativa do mesociclo, eu já vou estender um pouquinho mais essa parte da anamnese para me aprofundar, saber um pouquinho mais como é que está a rotina dele, se ele está dormindo bem, né, como é que estão os treinos para ele. Depois eu vou verificar os dados vitais desse aluno, que é o segundo passo aí da minha rotina diária de treino. Então eu verifico pressão arterial, frequência cardíaca, a saturação. E aí eu vou começar a minha aula aos poucos, né? Primeiro com um trabalho de aquecimento, que eu começo sempre com uma mobilidade articular, passando depois para ativação muscular, vou para a parte de acelerar um pouquinho a frequência cardíaca desse meu aluno, para aí sim entrar na parte principal do treino. Depois da parte principal, eu vou para a parte de alongamento, e eu faço alongamento passivo nesse aluno, e a última parte,
que é um feedback. Eu converso com o aluno depois da aula para saber como é que foi, como é que ele se sentiu depois dessa aula. Então, gente, eu tenho aqui um padrão, uma estrutura de aula. Não tenho um treino único para todos os idosos que eu vou atender. Eu tenho uma estrutura. E a partir das informações, das particularidades de cada aluno, é que eu vou trabalhar em cima dessa estrutura. Então, na verdade, eu ganho muito em tempo, né? Porque eu tenho tudo mastigado na minha frente. Tá tudo dentro do método que eu criei. E isso facilita muito para mim, né? O método me ajuda em muitas situações do meu dia a dia. E como eu falei para vocês, o método ele foi criado, né, com base aí nas nossas experiências, minha e do Lucas, e não foi de uma hora para outra. Afinal, são 17 anos, né, trabalhando e aprendendo muito ao longo desses anos. Então, é uma construção, e a partir de agora a gente consegue utilizar essa metodologia ao nosso favor. Gente, com esse método que eu quero mostrar para vocês é que vocês precisam ter uma estrutura para levar o aluno de vocês ao objetivo dele. E fora isso, né, o aluno ele precisa enxergar que vocês têm essa metodologia, porque assim ele vai valorizar mais vocês. Quanto mais conhecimento, informações você passa para o aluno, mais segurança e confiança ele vai ter no trabalho de vocês. E claro, a gente demonstrando interesse, né, e engajamento no objetivo desse aluno, a gente vai ter também uma possibilidade de retenção muito maior. Eu quero mostrar para vocês também uma outra situação. Quero que vocês pensem numa seguinte situação, tá? Imaginem que uma pessoa está interessada em iniciar um programa de treinos. Ela está pesquisando, né? E ela conversa com 3 profissionais. Um dos profissionais, ele diz que ele tem um treino padrão para idosos. Enfim, ele passa uma informação para o aluno que ele tem um treino padrão. Mas vamos lembrar que a gente tem que ter uma estrutura de treino, não um treino padrão, até porque as pessoas são diferentes uma das outras, né? Os idosos têm 5 níveis de classificação de idosos, de acordo com o nível de capacidade funcional de cada um. Outro profissional, com quem essa pessoa está falando, ela diz que ela não faz avaliação física, ela não sabe fazer. E um terceiro diz a esse aluno, a essa pessoa interessada, que aplica uma metodologia específica para pessoas idosas no trabalho dele e entrega resultado para os alunos. E aí, gente, eu pergunto para vocês, qual destes profissionais vocês acham que pode ter mais chances de captar essa pessoa interessada? E vou fazer mais uma pergunta. Qual destes profissionais teria a possibilidade de cobrar um valor mais alto de hora-aula, de acordo com aquilo que ele entrega para o aluno? Tem detalhes, né, que fazem muita diferença entre um profissional e outro. E a metodologia é uma delas. Então, se você não tem um método, se você não faz avaliação física, se você não entrega resultado para o aluno, você se torna um personal comum, como qualquer outro, daqui a pouco, que está aí que está concorrendo com você. E para você se destacar, para você pensar aí num faturamento mensal maior, você precisa ser diferente dos outros. Você precisa ter esse diferencial, senão você vai cair numa vala comum. E agora, gente, eu vou fazer mais algumas perguntas. Eu quero que vocês pensem bem agora, tá? Antes de pensar também aqui numa resposta. O que faz diferenciar você de outro profissional? Então, por que essa pessoa que está em contato, querendo iniciar um programa de treinos, vai escolher e vai contratar você e não outro profissional? Você já pensou sobre isso?
É uma pergunta super importante e é bom de refletir. Certo? Tomar um golinho de água aqui para molhar o bico. E agora eu quero trazer outro exemplo para vocês, relacionando um pouquinho mais com a questão de marketing, tá? Imagine uma situação assim, eu tenho um Instagram, tá? E lá na descrição da minha bio tá assim, Guilherme Dio, personal trainer de idosos. Beleza. No exemplo A aqui que eu vou dar para vocês, está escrito assim na descrição, bem-estar para a terceira idade. Agora, no outro exemplo, está escrito assim, criador do método Ativa Clube para pessoas idosas. É diferente, chama muito mais atenção uma pessoa que trabalha com uma metodologia, né? E ainda quando ela explica isso para uma pessoa que está interessada em começar, ela passa muito mais segurança. Para a gente entender bem essa questão de metodologia, tá, pessoal? Eu vou fazer comparação, tá? Eu vou comparar método com uma franquia, por exemplo. E vamos pegar um McDonald's da vida. O McDonald's, ele tem o seu formato próprio, né, de trabalho. Então, quem trabalha lá dentro sabe exatamente o que fazer, né, e como fazer. Assim como os clientes que vão no McDonald's, né? Eles sabem exatamente o que tem lá para comer e como que eles devem fazer para fazer um pedido. Independente do local do mundo que você esteja, vai ser o mesmo formato. Você vai saber o que tem lá, né? E como que você faz para pedir um lanche. Trazendo um outro exemplo fora da nossa área e que é bem atual, reality shows, por exemplo. Tá? E vamos pegar o Big Brother, que está aí no ar. Passa ano e a gente sabe como é que funciona o programa. Qual o objetivo, né? O que se deve fazer para vencer o programa. De vez em quando aparecem algumas ideias novas, né? Uma novidade, enfim. Mas o formato é o mesmo, né? A ideia do programa é única em qualquer lugar do mundo, tanto que ele é também uma franquia, né? Ele é apresentado em diversos locais do mundo. Vamos dar mais um exemplo aqui, trazendo um pouco mais para nossa realidade, para nossa área. Método Pilates. Pilates é um método que tem as suas características próprias, né? E as pessoas que procuram o Pilates, elas conhecem essas características do Pilates. E os profissionais de saúde, os médicos, os fisioterapeutas que indicam Pilates para os seus alunos, também indicam porque conhecem as características dessa modalidade. E também, se você for praticar o Pilates em qualquer outro lugar, vai ser o mesmo formato. Pode ser que tenha uma pequena variação de um lugar para o outro, mas a ideia é a mesma. Enfim, esses exemplos que eu trouxe aqui, eles possuem características únicas, né? Que todos nós conhecemos. Eles alcançam os seus objetivos e, por isso, eles são sucesso, né? Então, de novo, eu vou perguntar para vocês. Pessoal, qual é o método de vocês? E é bom vocês refletirem bem e até anotarem essas perguntas. Pensem depois com calma. Qual é o método de vocês? O que vocês oferecem para o aluno de vocês? E o que vocês fazem e entregam para esse aluno para que ele atinja os resultados dele? Vou fazer mais uma. Como que as pessoas reconhecem o teu trabalho? Por qual motivo? As pessoas te reconhecem porque você faz exatamente o que de diferente em relação a outros profissionais? E a última pergunta, que eu tinha questionado já antes também, por que uma pessoa vai optar por você e não
por outro profissional. Isso é muito importante, gente. Reflitam sobre isso. Atualmente no trabalho de vocês, o que faz você ser diferente de outros profissionais? Vocês conseguem me entender aonde eu quero chegar? É importante que quando eu falo também em metodologia, eu não estou falando apenas em relação à periodização dos treinos do meu aluno. A periodização, ela é apenas um dos componentes do meu método. Meu método vai muito além disso. Vai envolver a venda da minha imagem, a venda do meu trabalho, a forma como eu faço a avaliação no meu aluno, como que eu atendo, como é que eu me comunico com o meu aluno, como é que eu entrego os resultados para ele. Então é uma série de fatores que formam esse método. E, gente, fiquem atentos, né? Pois adotar uma metodologia, então, ela vai ser um diferencial para você encurtar o caminho para chegar nos 10K. E você pode criar o seu método com base no seu conhecimento, na sua experiência, ou então você pode utilizar um método que já é existente e que comprovadamente ele funciona. É uma opção. E não fiquem receosos, né, na verdade, em tentar identificar qual é o melhor método, ou mesclar os métodos, né, para chegar num ponto, no melhor método possível que você vai entregar. Acredite em um método específico que se encaixe também no seu perfil e nas suas possibilidades, e segue ele à risca. Mas para você trabalhar com uma metodologia, é necessário que você se qualifique, que você qualifique o seu trabalho e se torne aí referência, né? Porque, gente, ter uma metodologia é sinal de que vocês têm toda a base por trás e vocês têm muito a oferecer para o aluno de vocês. Então, para vocês saberem um pouco mais sobre a metodologia da Ativa Clube e a metodologia Ativa 10K, eu convido vocês de novo a participarem nos dias 6, 7 e 8 de março, às 20 horas, da jornada do Personal Trainer de idosos. Reforçando, ela vai acontecer então às 20 horas nos canais da Ativa Clube e a jornada é totalmente gratuita e online. Qualquer pessoa pode participar, não tem nenhum tipo de custo. E lá, gente, eu vou, como eu falei antes, vou destrinchar toda a metodologia que a gente utiliza e a qual fez que a gente chegasse nesse faturamento superior a 10K. Baseada na nossa experiência como profissional de educação física, como personal trainer de pessoas idosas. Enquanto esses dias não chegam, eu convido vocês também a assistirem às lives, né? E a gente está fazendo uma série de aquecimento para a jornada, que são constituídas por 10 lives, a gente está na 4ª hoje. Nas segundas, quartas e sextas, às 15 horas, e nas terças e quintas, às 20 horas. E cada dia a gente traz um tema diferente, que é conveniente e importante para o personal trainer poder se destacar e se tornar um personal trainer de idosos, virar uma referência nessa área. Então já convido vocês, desde já, para amanhã estarem aqui comigo, no canal da Ativa, às 15 horas, que eu vou falar sobre o seguinte tema. Deixa eu pegar aqui uma colinha para falar para vocês. Como eu posso chegar a um faturamento superior aos 10K se eu não tenho nem tempo e nem dinheiro para investir na minha carreira? É uma boa pergunta, né? Mas como é que eu faço então para me qualificar se eu não tenho tempo e não tenho dinheiro para investir na minha carreira? Esse é o tema da live de amanhã, às 15 horas, e eu vou esperar você lá, assim como nos dias 6, 7 e 8 de março, para participar da jornada do Personal Trainer de idosos. Então vai lá agora na nossa bio, no link,
clica lá, se inscreve e já faz o seu cadastro, certo? Espero que a live de hoje tenha sido produtiva, que você consiga captar alguma coisa para o seu dia a dia, para o seu atendimento, aos seus alunos. E eu vou continuar aí com essa maratona, com essa série de lives de aquecimento para a nossa jornada. Certo, pessoal? Muito obrigado pela audiência, pela participação de todos e até amanhã.